Seu Hermilo, Milica, Bigode, meu pai. Meu pai foi um cara extraordinário, muito amoroso, cuidadoso, sempre preocupado em servir, em dar atenção, em demonstrar o seu carinho, o seu afeto. Uma pessoa que nos ensinou muito sobre amar e servir. Foi instrumento de Deus nas nossas vidas, durante toda a sua vida. E eu vi, no final dos seus dias, um pai, uma pessoa que se entregou, que se rendeu, que abriu o coração para a presença de Deus, através do Espírito Santo e através de Jesus Cristo. Meu pai nunca foi religioso, ou foi quando era criança, mas teve muitas contestações em relação ao que significava Deus e religião durante toda a sua vida. Mas no final, nos últimos meses, nós como família e pessoas mais próximas, vimos o meu pai se abrir para as mensagens de Deus, para palavras de Deus. Vimos meu pai terminar os seus dias, chegar ao final do dia, o comecinho da noite, e parar o que estava fazendo para fazer as suas orações, para conversar com Deus. Nós testemunhamos isso. Nós vimos o meu pai abençoar pessoas com um coração cheio de gratidão e levar esse amor de Deus através de Jesus e do Espírito Santo para as pessoas que estavam perto dele. Nós vimos isso no final da vida do meu pai. Nós testemunhamos aquilo que Deus fez com ele ali no hospital. Naqueles 20 dias que foram tão difíceis fisicamente falando, nós testemunhamos o agir espiritual de Deus, o encontro do meu pai com Deus ali naquele momento. O encontro que ele precisava de ter uma atenção especial para Deus. Ele e Deus. Ele e o Espírito Santo e Jesus Cristo. E foi muito lindo ver esse momento. Apesar de toda a dificuldade, de todo o sofrimento, foi muito lindo ver essa entrega do meu pai a Deus. Ele realmente abriu o coração. Ele fez essa oração de entrega que às vezes a gente faz muitas vezes durante a nossa vida. Dizer para Deus: Pai, vem morar no meu coração, vem ser o meu Senhor, o meu Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados, vem cuidar de mim, vem me curar. Isso que a gente fala muitas vezes durante a nossa vida, e ele também já tinha repetido isso muitas vezes. No final da vida, ele disse isso com verdade. Ele disse isso com necessidade, com dependência de Deus. E na nossa vida hoje, tudo que a gente mais procura é independência. É provar que a gente não precisa de ninguém, que a gente não depende de ninguém, que a gente não necessita de nada, que nós somos quase invencíveis, infalíveis, soberanos, poderosos, sozinhos. Mas chega um momento da nossa vida em que a gente tem um encontro com Deus. E esse encontro faz com que a gente entenda o quanto nós somos dependentes, o quanto nós somos carentes, o quanto nós somos frágeis e precisamos de um Deus que é forte, que é poderoso, que é soberano e que é puro amor e que entregou o próprio eu, Jesus Cristo, como Deus, o próprio Filho, entregou o seu Filho ali naquela cruz para morrer por nós, para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse ter a nossa vida eterna com Deus e para que a gente pudesse ter esse encontro de novo com Deus. Porque o que faz a humanidade buscar tantas coisas e querer tanto suprir o vazio que está no seu coração? É uma separação de Deus que cada ser humano carrega em si. E Jesus Cristo veio para suprir isso. Ele veio para que essa ponte pudesse ser restabelecida. Nós podemos, através de Cristo, ter esse reencontro com Deus Pai. E nós podemos, através de Cristo, receber o Espírito Santo em nós, que vai nos conduzindo nessa vida a ter uma vida de mais alegria, de mais amor, de mais proximidade, de mais relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Porque no momento em que a gente diz sim para Jesus Cristo, todas as coisas se transformam dentro de nós. E esse áudio é exatamente para a gente pensar sobre isso. O meu pai teve a oportunidade e o privilégio
de receber Jesus no final da vida, mas nós temos a oportunidade e o privilégio de recebermos nesse momento, agora, e mudarmos toda a nossa história a partir de agora. Quando essa palavra, dita pelo próprio Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando essa verdade começa a entrar no nosso coração e na nossa mente, algo começa a acontecer em nós. Não é um passe de mágica, mas é uma transformação gradual, conduzida pelo Espírito Santo, para que quanto mais a gente buscar de Deus, mais Ele possa se revelar para nós. Ele está sempre à nossa disposição. Ele está sempre e em todos os lugares, desejando que a gente se aproxime dele. Mas ele não invade, ele não força essa entrada no nosso coração. Ele é tão amoroso, é um amor tão maior do que a gente consegue entender humanamente falando. É um amor que se dispõe, ele se dispôs, como Cristo ele se dispôs. E quando a gente recebe, quando a gente compreende esse sacrifício, algo que foi feito para que cada um possa receber, não é uma obrigação, mas é um encontro. E quando a gente compreende essa possibilidade de encontrar Cristo e de recebê-lo no nosso coração, o Espírito Santo começa a cuidar de nós. E a gente começa a receber mais revelação de quem Deus é. E é interessante que uma também das grandes buscas, da humanidade é em relação à identidade. E quando a gente começa a buscar a nossa identidade em Deus, a gente começa a conhecer realmente a nossa verdadeira identidade. Quando o nosso foco deixa de ser nós mesmos, mas passa a ser Deus, ele começa a se revelar. E a gente começa a compreender que nós somos imagem e semelhança dele. E que a gente começa a refletir quem ele é. Essa é a nossa identidade. Então é um caminhar profundo com Deus. No nosso dia a dia, na nossa vida prática, junto com a nossa família, na igreja, na escola, no trabalho, aonde a gente estiver. Mas é um caminhar com o reino de Deus em nós, com o governo de Deus em nós. Nós passamos a nos submeter a um rei que é puro amor, instrução, correção, um Deus que é soberano, criador e que deseja estar perto de nós, deseja estar dentro de nós, deseja estar agindo através de nós. Deus é incrível. Jesus Cristo foi perfeito e é, porque ele sempre esteve, ele sempre existiu. Ele já existia na fundação do mundo. Ele fazia parte dos planos de Deus, ele estava lá. Ele se manifestou em carne há 2000 anos atrás, mas ele sempre esteve ao lado de Deus e ao lado do Espírito Santo, desejando o nosso amor e se oferecendo pelo nosso amor. E é um tempo em que nós podemos viver mais dessa intimidade com Deus. E é isso que eu desejo, é isso que eu tenho buscado para mim. E esse tempo com meu pai me ensinou a buscar isso mais profundamente. Essa experiência de vida do meu pai e de morte dele me trouxe proximidade com Deus, estreitou o meu relacionamento com o meu Pai Celestial, me trouxe muito mais vontade de estar com Ele, de estar na presença dEle todos os dias da minha vida. E quando a gente sente bem e sente feliz e sente algo que enche o nosso coração, a gente sempre quer compartilhar com as pessoas que a gente ama. Então é isso que eu tô querendo compartilhar com quem ouvir esse vídeo. Eu quero compartilhar o amor de Deus, que é pleno e que através da palavra de Deus, da Bíblia, a gente pode aprender muito sobre Ele, muito sobre nós mesmos e muito sobre o propósito da nossa vida. Nós temos muito para aprender e Deus tem muito prazer e muita alegria em nos ensinar. Então, que a gente possa abrir o nosso coração para Jesus Cristo entrar, fazer morada, nos curar, nos salvar e nos conduzir ao Pai através da presença do Espírito Santo em nós. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, dos meus irmãos, familiares, meu marido, filhos. Só agradecer. Amigos, pessoas que estão próximas, pessoas que estão distantes. Sempre agradecer. Obrigada, Pai Celestial. Muito obrigada.